antes de tudo, agradecer a dois companheiros que vêm me ajudando fortemente nesse trabalho, que é o Paulo Holland e o Baldo de Jundiaí. E isso dá uma retaguarda para que tudo funcione direitinho. Eu dou agradecimento ao Baldo e ao Paulo. Prezados companheiros e companheiras, leões, convidados, uma boa noite a todos. Em nome do COMALC, que é a Comissão de Meio Ambiente do Distrito LC2, agradeço a presença de vocês em nossa sala. Essa aqui é a semana que comemora o meio ambiente, que tem a comemoração do meio ambiente. Então, nada mais interessante de estarmos aqui hoje fazendo um bate-papo e também dando sequência a um ciclo de palestras relacionadas ao meio ambiente. Nós tivemos a primeira, há 2 semanas atrás, o engenheiro Paulo Holland, companheiro do Lions, falou sobre o tema construções sustentáveis. Eu agradeço ao Paulo Holland a participação. E hoje, a palestra ficou a cargo do nosso amigo Edson Ferreira, que é engenheiro de produção, mestre em gestão de qualidade e especialista em gestão ambiental pela Unicamp. Também participa do CONDEMA, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente em Vinhedo. O tema de hoje será Amazônia, o coração do planeta. Acho que todos nós podemos entender a importância que tem a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Então, essa palestra de hoje vai nos enriquecer com informações para que a gente possa ter uma formação de opinião através de dados, através de pesquisa, e isso vai nos enriquecer bastante. Vou falar para o nosso palestrante, e eu gostaria de convidar o nosso governador do Lions, o senhor Valdo Wilson Miranda, para fazer uso da palavra. Senhor Valdo, está por aí? Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os participantes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nessa noite, aguardando essa palestra. E, de primeira mão, eu quero agradecer muito você, Aldo, pelo trabalho que você vem fazendo como presidente do COMALC, e está se esforçando bastante, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando nesse momento, mas você não desistiu, e eu tenho certeza que essa de hoje também será um sucesso. Agradeço a todos que estão participando, que estão presentes aqui. É um prazer para a gente poder recebê-los todos aqui, os que são companheiros, os que não são também, tá? E é uma honra ver essa sala cheia, igual no momento com 49 participantes aí, e com certeza vai aumentar. Muito obrigado, sucesso aí na palestra de vocês, estamos aqui a hora que você precisar. Obrigado, governador. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o companheiro e amigo Edson Ferreira. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos os participantes dessa reunião. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, para divulgar o tema do meio ambiente. Eu acho que essa já é a 4ª palestra, se não me engano, é a 4ª palestra que eu faço para o Lions, para o COMALC, mas é a primeira que eu faço virtualmente. A última, inclusive, nós fizemos no hotel lá em Águas de Lindóia, já faz 2 ou 3 anos. E estamos nessa nova fase que estamos vivendo aqui, então, iniciando com novas ferramentas, fazendo uso da tecnologia, para poder levar a mensagem para todos vocês, né? A importante mensagem do meio ambiente, que o Lions faz isso muito bem, não só aqui em Vinhedo, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas faz isso no mundo inteiro com muita competência, né? Eu vou subir a apresentação aqui. Ok, bom. Esse é um pouco do que nós vamos estar falando hoje com vocês.
Amazônia, Coração do Planeta. Antes de mais nada, eu queria explicar o título dessa apresentação. Eu acho que todos nós estamos acostumados a ouvir sendo o pulmão do mundo, o pulmão do planeta, né? Porque fornece oxigênio para todo o planeta Terra. Na realidade, os grandes pulmões do mundo são os oceanos, né? Os oceanos é que fornecem a maior quantidade de oxigênio, embora as florestas também o façam. Mas seria mais justo chamar a Amazônia de coração do planeta, tal a importância e a essencialidade da Amazônia para todos nós. Então, essa apresentação, que eu pretendo dure mais ou menos uns 45 minutos, para que vocês possam interagir depois nos 15 minutos finais, ela está dividida da seguinte forma. Conhecendo a Amazônia, nós vamos falar um pouquinho das características desse bioma. A floresta amazônica é um dos biomas que nós temos no Brasil. Nós temos outros, né? A Mata Atlântica é um outro bioma, a Caatinga é um outro bioma, os Pampas são um outro bioma. A Amazônia, o bioma amazônico é o maior, né? Que nós temos aqui no nosso país. E é o maior bioma do mundo também. Nós vamos falar um pouquinho das ameaças que pairam sobre esse legado porque nós herdamos isso, a nossa geração herdou isso das gerações anteriores, desde os primórdios da civilização. Nós vamos falar um pouquinho da degradação que está acontecendo nessa floresta, que, por sinal, é a última grande floresta tropical do planeta. É a última que sobrou. Nós temos outras florestas, mas não da dimensão sequer aproximada da dimensão da floresta amazônica. Vamos falar um pouquinho dos programas de monitoramento da floresta. Depois nós vamos tentar entender um pouquinho da história da Amazônia, da floresta amazônica, procurando por que um pouco de história, para tentar entender a dinâmica do desenvolvimento dessa região. E depois, então, pode já finalizando, virando, ou seja, o que é preciso fazer para que a gente mude a situação preocupante que está predominando na Amazônia. Então, nós vamos estar falando o desafio da bioeconomia, vamos estar falando um pouquinho de serviços ecossistêmicos, pagamento de serviços ambientais, e, por fim, a rápida conclusão e abrir para perguntas de vocês. Então, isso é o que eu espero poder passar para vocês hoje, e não se trata aqui de passar conhecimento, mas passar um pouco de informação para que vocês possam, através de uma análise crítica, juntar com as informações que vocês têm, para tirarem as próprias conclusões de vocês. A minha equipe técnica aqui está me pedindo uma pausa, só um segundinho. Oi, Paulo. O Edson, eu vou pedir a palavra um minutinho para que a gente, enquanto vocês resolvem o problema técnico aí, eu já vou dar uma mensagem para o pessoal. Nós vamos ter uma nova palestra, queria anunciar uma nova palestra para 18 de junho, às 20 horas também, que será proferida dessa vez pelo engenheiro Marcelo Caricol. E o engenheiro Marcelo, ele tem por formação engenharia civil, ele é formado, é pós-graduado em economia, ele também tem gestão de tecnologias ambientais pela USP, e ele vai fazer uma palestra para nós no dia 18. Então, eu já queria deixar, se vocês puderem deixar agendado, e ele faz uma palestra, a especialidade dele seria gerenciamento de áreas contaminadas, tratando o âmbito municipal. Então, vai ser uma palestra também que vai nos enriquecer com informações, e o engenheiro Marcelo Caricol, acho que ele reside em Salto, e temos amigos em comum no lago de Indaiatuba. Então, a gente está confiante aí, já vamos passar a semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer o convite eletrônico, então vamos criar um link e vamos contar aí com a presença
e com uma palestra do engenheiro Marcelo Caripau, tá? E aí, enquanto isso, o Paulo Holland e o Edson estão tentando ver para que a apresentação também apareça e a imagem do Edson fique aqui ao lado também. Acho que estão nos testes finais aí. Eu acabei entrando 2 vezes, que esse computador é o meu. O vídeo é assim mesmo, né? Ele também. Eu estou olhando dele lá do alto, não consigo ver. Estou aqui com um currículo um pouquinho do nosso palestrante. Ele tem essa especialidade em gerenciamento de áreas contaminadas, monitoramento ambientais, projetos e instalações industriais, ele tem projetos e sistemas de armazenamento e distribuição de líquidos inflamáveis, instalação e desativações de sistemas de armazenamento e distribuições de líquidos inflamáveis, projetos de sistema de tratamento de efluentes, projetos e sistemas de reuso de água, licenciamento ambiental e consultoria técnica ambiental. Então, esse é o nosso amigo, o engenheiro Marcelo Caripau, que gentilmente, no dia 18 de junho, às 20 horas, completará esse ciclo de palestras que estavam previstas presencialmente aqui em Vinhedo, em abril. Devido à pandemia, nós estaremos reprogramando virtualmente, né, a nossa live, e aí estaremos com o engenheiro Marcelo conosco. Marcelo está também na sala? Engenheiro Marcelo está na sala? Olá, boa noite para todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu excluí aqui o meu vídeo e o áudio para não carregar muito aí o sistema, mas estou aqui com as palavras aí, do Aldo. Um abraço para todos aí e será uma satisfação muito grande a participação minha aqui hoje como ouvinte e como apresentador aí, como palestrante no próximo dia 18. Tá certo? Muito obrigado e boa noite a todos aí. Aproveitando a carona aqui, um abraço para o Otaliba aí. Otaliba, tudo bem? Tuba. Então, eu já quero aproveitar, assim, daí você já faz aquele compromisso social também aqui, aproveita a reunião para isso, tá certo? Então, uma boa noite para todos, uma boa palestra para todos aí, tá? Excelente, obrigado, viu, Marcelo? Agradeço, estaremos aí ansiosamente aguardando dia 18 aí o seu contato aí. E o Ataliba, o companheiro Ataliba, que nos indicou a sua pessoa, fica antecipadamente o nosso agradecimento também. Estamos sempre à disposição, meu companheiro Aldo. Grande Ataliba, obrigado. Parece-me que a técnica vai andar, como é que nós estamos? Agora, parece que nós estamos... Eu vou fechar o meu, já está de acordo. Eu acho que agora o pessoal já vai entrar, vai retomar a palestra. E peço desculpa, mas ao vivo é assim mesmo. Mas agora o Paulo e o Edson Ferreira acho que vão ter condições de dar continuidade, tá? Então eu vou dar o meu e corra tudo bem com eles por lá. A hora que quiserem retomar por aí, fique à vontade, Edson. Apresentação. Agora todos podem ver a apresentação? Aldo? Está de acordo, está aparecendo assim. Ok, está resolvido o problema então. Nós somos até o final da quarentena a gente aprende. Bom, vamos falar então um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho melhor do que se trata a Amazônia, né? O mapa do Brasil está mostrando em verde o que é a Amazônia. No verde mais escuro é a Amazônia Internacional, que pega os países que fazem divisa com o Brasil. Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, as Guianas. O verde mais claro são os estados brasileiros que fazem parte da floresta amazônica, da Amazônia, melhor dizendo, né? Vocês veem uma linha limítrofe de cor amarela que separa os estados da região norte. Então, o Maranhão e o Mato Grosso, que não ficam na região norte, também fazem... Não está aparecendo o mapa.
da região amazônica, né? Eu ouvi dizer que não está aparecendo o mapa. Aldo, sumiu a imagem de novo? Para mim está aparecendo sim. Aqui para mim está Normal. Ótimo. Vamos em frente. Vamos em frente. Vou pedir normal também para todos desligarem os microfones, senão dá microfonia aqui, né? Bom, então vejo que é importante destacar isso, né? Que os limites políticos você pode, de uma região, de um país, você pode determinar politicamente, mas os limites verdadeiros, os limites reais, os limites ambientais, é o meio ambiente que define. Então, a Amazônia está definida dessa forma que o mapa está mostrando, né? Algumas características, alguns dados importantes. Como eu disse anteriormente, ela é a maior floresta tropical. Outras já foram destruídas antes dela, né? Ela tem uma imensa diversidade natural e cultural. Para vocês terem uma ideia, existem lá 16 mil espécies diferentes de árvores. Isso foi catalogado recentemente, há alguns poucos anos, por uma equipe de cientistas brasileiros e estrangeiros. 16 mil espécies de árvores. Nós costumamos ver, assim, quando a gente entra na mata, em alguma mata mais próxima da gente, assim, nós costumamos ver talvez 80, 90, 100 espécies diferentes de árvores. Na Amazônia, nós temos 16 mil espécies. 2.300 espécies de peixes. Só para vocês terem uma ideia da riqueza da biodiversidade lá. Ela abriga 1/10 de todas as espécies da Terra. A nossa floresta amazônica, ela tem uma idade que surpreende a gente, né? Ela foi formada, estudos científicos dizem que há 2 milhões de anos, pelo menos, 2 milhões e meio de anos. E isso é possível de ser verificado através dos fósseis das aves que viveram nos primórdios da formação da floresta. Então, é um dado científico, né? A Amazônia é habitada por povos indígenas, eles não estão lá desde ontem, eles estão lá há 11 mil anos. Há vestígio de civilização humana de 11 mil anos atrás. Ela tem 5 milhões de habitantes, sendo que 1 milhão deles são de indígenas. Uma vasta diversidade cultural, costumes, idiomas, línguas diferentes, dialetos diferentes, são 400 grupos com identidade cultural própria. Essa é a riqueza da nossa Amazônia. Ela tem uma extensão de 5,5 milhões de quilômetros quadrados florestados, sendo que desses 5,5, 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados estão no Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de extensão, então vocês veem que quase metade da extensão territorial do Brasil é ocupada pela Amazônia. Nessa extensão formidável de terra, existem 400 bilhões de árvores. 400 bilhões de árvores. E essas árvores são grandes produtoras de água. A Amazônia é uma máquina de fazer água. Ela faz isso de forma muito eficiente, muito equilibrada. Essas árvores todas produzem aproximadamente 20 bilhões de toneladas, não são litros, 20 bilhões de toneladas de água por dia. Essas árvores armazenam. Importante dizer que existem árvores lá que têm aproximadamente até 1000 anos de idade, se calcula. Tem árvores que chegam a uma altura, como o angelim, por exemplo, que chega a uma altura de quase 90 metros. Essas árvores todas são um formidável estoque de carbono. E isso é essencial para a vida no planeta. Porque se o carbono que está contido nessa biomassa for liberado para a atmosfera, simplesmente a temperatura do planeta vai ficar
totalmente descontrolada, vai subir absurdamente e, portanto, não haverá vida humana no planeta, se isso acontecesse. A produção de água, né? É importante dizer que essa água, ela circula. A água produzida na Amazônia, ela circula. E ela vem abastecer, principalmente, a região sudeste do Brasil, onde se produz aproximadamente 70% do PIB, do Produto Interno Bruto da América do Sul. Está na zona de influência da chuva, da água produzida pela floresta amazônica. E, além disso, ela tem um papel de regulação do clima. E essas coisas a gente chama de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais que a floresta proporciona, que o meio ambiente proporciona. A floresta amazônica também, as florestas em geral, e principalmente a floresta amazônica, elas têm a função de um termostato natural. É semelhante ao funcionamento do ar-condicionado da nossa casa. Então, você liga o teu ar-condicionado da casa ou do carro, você coloca lá para uma determinada temperatura, 23 graus, por exemplo. Então, o termostato que existe lá no mecanismo é que faz com que essa temperatura fique por volta de 23 graus, temperatura média de 23 graus. Então, o termostato ele vai desligando ou ligando o motor do ar-condicionado para fazer essa temperatura, para produzir essa temperatura de 23 graus. E assim acontece com a regulação do clima do planeta, como se fosse um gigantesco ar-condicionado, e o termostato são as florestas. As florestas é que fazem esse papel. Esse esquema mostra a produção de água e a movimentação de água, das chuvas. Vocês já devem ter ouvido falar dos rios voadores, né? Há alguns anos, talvez uns 15 anos ou 20, eu não sei exatamente, foi feito um experimento para acompanhar a movimentação das nuvens produzidas na Amazônia. E aí se concluiu isso, que elas fazem um caminho até chegar na região sudeste, e essas águas caem aqui. Então, o esquema, basicamente, é o seguinte: a água evapora do oceano e vai para o continente. Formam-se as nuvens, chove sobre a floresta, as árvores, através do processo de fotossíntese, liberam a água que retorna para a atmosfera, e na atmosfera as correntes aéreas formam esses rios voadores. Então, essa água vem chover aqui, principalmente na região sudeste do Brasil. Então, forma-se um verdadeiro circuito. É como se nós tivéssemos aí um grande encanamento que parte lá do oceano, né, é bombeado pela floresta amazônica, daí um pouco a ideia de coração do mundo, coração do planeta, e vem chover aqui onde se produz muita coisa. Então, vejam a importância desse ciclo natural, equilibrado, e que o homem ameaça colocando em desequilíbrio. Eu não tenho a pretensão de que vocês vejam essa tabela, porque ela é muito pequenininha, mas rapidamente, nós temos aqui numa coluna os vários biomas brasileiros. O primeiro é o da Amazônia. E os pesquisadores, eles monitoram a pressão sobre o ecossistema, sobre os vários ecossistemas, né? E essas setinhas aqui que existem, elas mostram se essa pressão está crescendo, se está diminuindo, se está estabilizada. Infelizmente, a gente não vê nenhuma setinha para baixo aqui em nenhum dos biomas. A gente, quando muito, vê uma ou outra. Tem uma só aqui que eu vi agora para baixo. Tem uma outra que está na horizontal, mostrando que essa ameaça se mantém constante, mas a grande maioria, talvez 90%, aponta para cima, mostrando que a pressão, a degradação aumenta. Então, nós temos aqui o que está acontecendo na Amazônia em termos de pressão ambiental, né? A mineração, atividades de mineração, superexploração de recursos naturais, uso do solo, infraestrutura e urbanização, mudanças climáticas, regimes de inundação, regimes de fogo é o pior,
e invasões biológicas, espécies biológicas alheias, exóticas, alheias ao ecossistema, ao bioma amazônico, invadindo a região. Isso traz muito problema, muito desequilíbrio. Então, essa tabela mostra claramente que o sistema está, né, gravemente ameaçado. A principal ameaça são as queimadas. Esse gráfico mostra a evolução das queimadas. Isso é queimadas, são queimadas, não é desmatamento. Eu tenho um outro gráfico que vai mostrar desmatamento. Mas são as queimadas de 1º de janeiro a 21 de agosto. E nós vemos aí desde 2013 até 2019. Em 2013, nós tivemos lá um número algo entre 25 mil e 50 mil, que foi quando se começou a monitorar isso, aproximadamente uns 35 mil focos de incêndio, para chegar em 2019 com 75 mil focos de incêndio. Em 2020, a coisa está piorando ainda. Alertas de desmatamento. Esse é um outro indicador que é gerado pelo INPE, é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Esses alertas, eles servem para as equipes em terra, as equipes do IBAMA, atuarem para inibir essas ameaças de desmatamento na floresta, né? Então, são verdadeiros alarmes mesmo, para que se possa tomar uma ação. E vocês veem aqui também, olha, tem desde 2016, vocês veem que 2020 nós já chegamos, no primeiro trimestre, nós já chegamos num nível que superou todos os anos anteriores, né? Estamos falando somente do primeiro trimestre de 2020, que é uma situação realmente grave. Aqui nós chegamos nos números que a gente costuma ouvir aí na mídia, né? Que se refere à taxa de desmatamento anual. Nós vemos desde 2008, esses números são acompanhados, são produzidos desde 1988, mas a tabela mostra a partir de 2008. Em 2008 nós tivemos 12.911, quase 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Depois caiu bastante, nos anos subsequentes, caiu bastante. O ano que tivemos menos foi em 2012, 4.500, para evoluir muito negativamente no ano de 2009, onde nós chegamos quase a 10 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, 10 mil quilômetros quadrados, o município aqui de Vinhedo tem 85 quilômetros quadrados de extensão. O município inteiro de Vinhedo, 85 quilômetros quadrados. E nós estamos falando de um desmatamento de quase 10 mil quilômetros quadrados em 2019. E 2020, se não houver uma contenção importante, vai superar esse número ainda, infelizmente. E esse gráfico mostra para nós os estados com as áreas mais desmatadas, né? O campeão, de longe, é o estado do Pará, desde sempre, o estado do Pará. Em segundo lugar, vem Rondônia, aliás, Mato Grosso. Mato Grosso está na frente de Rondônia, que é o azul escuro, né? São lugares com uma atividade agrícola bastante importante. Como é que se faz esse monitoramento? Recentemente houve muita polêmica com relação aos dados produzidos, né, de desmatamento. Esses dados foram questionados, causou até demissão do diretor do INPE. E os dados basicamente, eles são confiáveis. São dados produzidos por satélite. A floresta amazônica ela é monitorada diuturnamente por satélites. Existem 2 programas do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, fica em São José dos Campos, tem cientistas lá reconhecidos no mundo inteiro. O INPE tem 2 programas para monitorar a floresta amazônica, né, especialmente a questão do desmatamento.
Tem um programa chamado PRODES, o PRODES, que é o Programa de Monitoramento por Satélite. Ele foi iniciado em 1988, e ele utiliza imagens do satélite americano Landsat. É um satélite já bastante antigo, mas de muita precisão. No começo, essas imagens eram impressas em papel, hoje em dia é tudo digitalizado. Esse é o sistema PRODES. E esse é o sistema que é utilizado para produzir, para consolidar a área desmatada na Amazônia, né, anualmente. Esse gráfico que nós vimos de área desmatada anteriormente, ele é produzido com os dados do PRODES, oriundo do satélite Landsat. E o outro é o sistema DETER, ele detecta desmatamento em tempo real. Esse sistema é aquele que é utilizado para dar o alerta para que as equipes do IBAMA, principalmente, possam fazer o trabalho de contenção do desmatamento, que é um trabalho que já foi melhor, foi mais eficiente, e agora realmente está sendo bastante debilitado. Esse sistema de detecção, ele utiliza também, obviamente, imagens de satélite. São satélites americanos também, satélite chamado Earth e outro satélite chamado Water, e um satélite que foi lançado em conjunto com a China e o Brasil, que é o CBRS, que eles monitoram desde 2004 essa situação. Esse sistema é muito importante, né, porque ele permite chegar no momento em que o desmatamento está sendo feito. Porque se demorar muito não adianta, né? Aí a Inês é morta e a gente não pode fazer muita coisa. O que está acontecendo, e que é bastante preocupante, é que a floresta amazônica, que já é destruída há pelo menos 50 anos, mas esse processo de destruição se intensificou nas últimas 2 décadas, é que, segundo alguns cientistas que estudam esse bioma florestal, eles acham que a floresta amazônica pode estar se aproximando perigosamente do que os cientistas chamam de ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Os sistemas ambientais, os sistemas ecológicos, os organismos, o nosso corpo também funciona assim, ele tem a capacidade de se regenerar, de autorregeneração. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que fuma, né? Ela pode ter problemas respiratórios enquanto fumante, aí ela resolve parar de fumar e o organismo dela vai se regenerar, os pulmões vão se regenerar, podem não se regenerar 100%, mas vão se regenerar e permitir uma qualidade de vida boa. Se a pessoa fumar durante muitos e muitos anos e fumar muito, o organismo dela, quando ela deixar de fumar, já não vai mais conseguir fazer essa recuperação, essa regeneração. Então, isso é o que se chama de ponto de não retorno. Isso acontece quando... Então, se você continua destruindo a floresta, o que acontece? Ela que tem uma excepcional capacidade de regeneração, chega num ponto em que não dá mais para regenerar. Então, a partir daí, é só degradação. E existem alguns cientistas bastante respeitados que estão preocupados, achando que na parte sul da região amazônica esse processo já possa ter iniciado. Isso é bastante preocupante. Então, a floresta amazônica, que é assim, se nada for feito, ou se continuar da forma como está, ela vai virar isso aqui. Ela passa dessa imagem para essa imagem aqui. Essa imagem que vocês veem agora é uma imagem de savana. Os cientistas chamam isso de processo de savanização da Amazônia, ou seja, ela vai virar uma região não desértica, que seria o próximo passo, mas quase. Vejam a imensa perda que pode acontecer.
Vamos falar um pouquinho de história para a gente entender um pouco a importância econômica também dessa floresta, dessa região. Algo muito importante que aconteceu na história recente foi quando se deu o ciclo da borracha, entre o final do século XIX e a década de 40, né, pegando o período da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma grande demanda por látex, e aí houve uma multiplicação de seringueiros na Amazônia fazendo a extração de látex para a produção de borracha, para a produção principalmente de pneus, para serem utilizados pela indústria automotiva e principalmente durante a Segunda Guerra. No começo, por volta da primeira década, 1912, é a data marcante, foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré, que tinha uma importância para a época crucial, porque era para desaguar a borracha produzida, o látex produzido na Bolívia e também no Brasil. Foi uma obra faraônica, uma obra colossal, comparável à construção do Canal do Panamá, que foi feita nessa época. Muita gente morreu, consumiu muito dinheiro, depois essa ferrovia foi desativada. Em 1927, foi implantada a chamada Fordlândia na Amazônia. Era um projeto também colossal do Henry Ford, o dono da Ford, também para produzir látex, para enviar para as fábricas da Ford nos Estados Unidos, mas não apenas isso, para enviar também outros produtos da floresta, para enviar madeira, para enviar minério também, e tudo isso com isenção de impostos concedido pelo governo na época. Um pouquinho mais para frente, se estabeleceu o que se chama hoje de Amazônia Legal, né? O presidente Getúlio Vargas, em 53, criou essa lei que visava o desenvolvimento econômico daquela região. Na década de 60, se criou a Zona Franca de Manaus, né, se lançaram os incentivos fiscais voltados para a indústria. A Zona Franca de Manaus existe até hoje, recentemente ela foi revalidada, né, vai ficar por mais várias décadas aí conosco. É muito questionada a existência da Zona Franca de Manaus, tem alguns que acreditam que ela gera mais ônus do que bônus para o país, e vejam que isso foi voltado, o incentivo voltado para a indústria. Então, se pensou sempre na Amazônia em termos de desenvolvimento industrial. Em 66 se criou a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O governo Castelo Branco também concedia incentivos para essa região, para quem fosse implantar indústria na região. Em 67 aconteceu o projeto talvez mais icônico, o projeto industrial mais icônico da região amazônica, que foi o projeto Jari. O projeto Jari, ele foi concebido por um milionário americano chamado Daniel Ludwig, e ele queria implantar uma indústria de celulose na Amazônia, aproveitando toda a biomassa existente lá. Só que imaginem, quem já viu uma indústria de celulose sabe como é colossal esse processo, não é fácil montar um empreendimento desse em plena floresta. Então, o que ele fez? Ele encomendou uma indústria prontinha no Japão, colocou isso em cima de uma grande balsa, ou várias grandes balsas, e transportou por mar e por rio até o centro da Amazônia. Bom, esse projeto não precisa ter bola de cristal, né? Na época não precisaria de bola de cristal para adivinhar que iria fracassar, como de fato fracassou. O remanescente do projeto Jari ainda existe lá, mas não para a produção de papel, mas para a extração de madeira. Mas isso já se faz de uma forma um pouquinho mais científica, né? Manejando a floresta, retirando de forma controlada a madeira, né?
Isso se faz com mais critério. Bom, depois, na época do milagre brasileiro, do milagre econômico, se realizaram grandes obras na Amazônia. Abertura de rodovias, quem não se lembra da Belém-Brasília, construção de grandes hidrelétricas, incentivo à colonização, à população daquela região, principalmente através dos assentamentos rurais. Quem tem um pouquinho mais de idade, certamente vai lembrar, o Aldo está aqui do meu lado, ele vai lembrar, do programa do Amaral Neto, o Repórter, lembra? O Aldo lembrou. Na Globo, onde a gente via aquelas máquinas entrando na Amazônia, aqueles correntões puxados por 2 tratores, derrubando árvores imensas, né, rasgando a floresta, para fazer essas obras. E a gente via tudo isso com orgulho, né, porque a gente achava que o Brasil estava se desenvolvendo, e o conceito de desenvolvimento naquela época era esse, né? Antigamente se achava que chaminé era sinônimo de desenvolvimento. Naquela época se pensava assim, hoje já não se pensa mais dessa forma. Mineração artesanal foi outra coisa que se desenvolveu muito na Amazônia, agredindo o ecossistema. Quem não se lembra de Serra Pelada, aquela imagem que pareciam épicas, pareciam bíblicas, aqueles homens somente de tanga, né, praticamente desnudos, subindo aquelas escadas imensas, com cestos nas costas, subindo e descendo, fazendo ali uma atividade que degradava o meio ambiente, degradava as pessoas, né? Aquilo era a condição mais baixa, a condição humana mais baixa que se poderia ver. E a mineração industrial, que entrou nos anos 80, onde o principal empreendimento foi a implantação da mineração na Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás é a maior reserva de minério de ferro do mundo, a céu aberto. E ela começou a ser explorada, ela é explorada até hoje, né? Começou a ser explorada pela Companhia Vale do Rio Doce, que depois se transformou na Vale que nós conhecemos. Bom, a gente vê que até essa época, até bem recentemente, a ideia que se tinha da Amazônia era de extração, era de exploração, era de retirar coisas dali, né, para serem utilizadas em outro local. Eu vou pedir um tempinho para vocês aqui para receber um recado. Eu vou pedir para o Valdomiro Santos, ele entrou compartilhando a tela do computador dele e matou a apresentação. Eu pedi para o Valdomiro interromper o compartilhamento, por favor. Corrigir lá, já vai aparecer. Ela subiu porque ele entrou a dele em cima. Agora. Deixa eu não pergunta se voltou. Voltou a tela para vocês? Tinha sumido? Eu acho que o Paulo, você está com 2 contas. Eu acho que você tem que compartilhar a sua, Paulo. Você tem que fazer a apresentação. Está aparecendo aqui, Paulo. Você está aparecendo seu nome 2 vezes. Aperta para compartilhar a tela aí agora, que eu acho que vai. Não apareceu lá para vocês? Só mais um minutinho. Paulo, acho que tem que fazer a apresentação com o seu computador. Aqui. Isso. Agora está aparecendo. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Bom, apesar de estar sem a imagem, acho que vocês me ouviram falar até esse ponto, né? Então, eu estava dizendo, retomando rapidamente, que o desenvolvimento pensado para aquela região, até recentemente, e por que não dizer por alguns até hoje, é a ideia de extrair coisas da floresta.
e retirar coisas da floresta. E tudo isso tem um fim, não é? Não são infinitos os recursos que se pode extrair de forma, vamos dizer assim, até predadora da floresta, né? Então, mostra a realidade hoje, ela é incontestável, mostra claramente que essa maneira não está dando certo. É preciso pensar uma outra forma de se desenvolver a Amazônia. É o que eu chamei aqui de virando o jogo, que precisa ser feito, né? Não sou eu quem diz, mas existem alguns cientistas de toda a região amazônica, dos vários países, de todos os países que compõem a região amazônica, inclusive, enfim, de todos os países que compõem, né? Há uns meses atrás, no final do ano passado, mais ou menos, eles se reuniram para discutir algumas soluções possíveis para a Amazônia. O conceito, não vou detalhar o documento aqui, mas o que é importante passar para vocês é o conceito da bioeconomia, né? É importante, ao invés de pensar a Amazônia como uma indústria que possa, como um almoxarifado de matéria-prima para nós, pensar a Amazônia como uma indústria que possa produzir serviços ambientais indefinidamente. Ou seja, por que se destrói hoje a floresta? Porque a floresta hoje vale mais derrubada do que em pé. É preciso modificar essa lógica. É preciso que a floresta valha mais em pé, do jeito que ela está, do que derrubada. Quando houver maior valor econômico na floresta, tal qual ela foi criada, tal qual ela é, então as pessoas vão deixar de derrubar. Se derruba a floresta amazônica por pura ignorância. Então, esses cientistas dizem que nós já temos tecnologia, são as chamadas tecnologias da quarta revolução industrial, falando do campo da indústria, indústria 4.0, pensar dessa forma. A abordagem que se está utilizando hoje para a indústria, se colocada a serviço da natureza, poderia salvar a floresta. A ciência aliada aos conhecimentos e práticas tradicionais dos povos que convivem com a floresta há milênios. Outro dia eu assisti uma entrevista do Ailton Krenak, é um indígena, muito esclarecido, muito politizado, muito culto até, e ele dizendo que os povos indígenas, eles não vivem na floresta, eles vivem a floresta, ou seja, eles há milênios estão totalmente integrados na floresta, então eles conhecem profundamente a floresta. Existe uma simbiose entre esses povos e a floresta. Eles conhecem mais do que ninguém. Então, é preciso que se alie o conhecimento da ciência, e mais do que o conhecimento da ciência, as ferramentas da ciência, com o conhecimento desses povos que são milenares lá na Amazônia. É importante haver uma invasão da Amazônia. Aí eu me explico, não me entendam mal. Invasão da ciência, invasão dos laboratórios, invasão dos centros de pesquisa, invasão das academias, para que se possam prospectar alternativas, para que se faça a bioprospecção do que existe na Amazônia, porque de lá nós podemos retirar os princípios para produtos farmacêuticos, para cosméticos, como já se faz hoje, para produtos alimentícios, como já se faz hoje em alguns casos, e outras finalidades. Aqui tem um exemplo emblemático, que é o exemplo do açaí. O açaí é um produto da Amazônia que gera centenas de milhões de dólares todos os anos, e a maior parte desse recurso, desse dinheiro, vai para aqueles que foram os pioneiros na exploração do açaí, que são 2 americanos surfistas que conheceram há décadas o açaí aqui no Brasil, gostaram, acharam que isso teria sucesso nos Estados Unidos, levaram a fruta para lá, colocaram isso, fizeram algumas pesquisas com açaí, viram que dava para produzir muitas coisas, que são as coisas que se vendem hoje de açaí, derivadas do açaí, criaram uma indústria global do açaí.
e esses dois surfistas estão surfando na onda do açaí, ficaram bilionários. O Brasil recebe uma parte desse dinheiro, porque o açaí, não em termos de royalties, obviamente, mas fica uma parte do dinheiro aqui porque se extrai o açaí da Amazônia. Isso gera algum dinheiro para as pessoas daquela região. Mas imagina, esse dinheiro podia ter ficado na região, podia ter ficado aqui. O açaí é só um exemplo, Dada a diversidade biológica que existe na Amazônia, vocês imaginem o quão rico poderia ser esse país somente com os recursos, não destruindo, não depredando a Amazônia, mas utilizando recursos renováveis. A palavra-chave aí é renovação, porque se você sabe utilizar os recursos da floresta, eles nunca vão se exaurir, eles nunca vão terminar. Ao passo que se você entra na floresta pensando em tirar minério, por exemplo, uma hora acabou a jazida, acabou, não tem mais nada. E aquilo gerou uma tremenda cicatriz na floresta e que nunca mais vai se recuperar. Você poderia produzir muito mais dinheiro, inclusive, além de falar de outros benefícios, né? Da possibilidade de outros benefícios, muito mais dinheiro utilizando a capacidade de regeneração da floresta, tirando aqueles produtos que nunca vão se esgotar. É a comparação, para vocês entenderem, que a gente faz com o etanol de cana-de-açúcar, aqui no Brasil, e o petróleo. O petróleo a gente vai tirando da jazida, chega uma hora ele vai acabar, né? Agora, o etanol não. O etanol, enquanto você plantar a cana-de-açúcar, ele vai existir. Isso se chama de um combustível renovável. A floresta amazônica pode te dar incalculáveis recursos renováveis para a nossa geração, para gerações vindouras. Bom, importante dizer também o seguinte, que não é nada inteligente desmatar a Amazônia, porque é desnecessário, absolutamente desnecessário desmatar a Amazônia. Para alimentar o Brasil e até para fornecer alimentos para o mundo, não há necessidade de derrubar sequer mais uma árvore na Amazônia. Já há áreas abertas suficientes para produzir muito mais do que se produz hoje. Isso poderia se dar através do aumento da produtividade. Então, o que acontece? Hoje se derruba a floresta, se incendeia a floresta, depois se coloca pasto. Esse pasto tem baixíssima produtividade, é uma cabeça de gado por hectare. Isso é baixíssimo. A produtividade média ela é muito mais do que isso, 5, 6 cabeças por hectare. Lá é uma cabeça por hectare. E como você promove o desequilíbrio, o solo da floresta, se ele está desequilibrado, ele se acaba, ele é areia, ele se transforma em areia, você logo tem que tirar, você já não vai produzir mais carne ali naquela região, porque você exaure totalmente o solo. Para você recuperar esse solo ficaria muito caro, né? Então, é necessário parar com esse processo. É necessário, segundo eu estou falando, tudo aquilo que os cientistas estão dizendo. Se eu falar que a ideia é minha, vocês não vão me dar crédito, mas a ideia é do cientista, não é minha não, eu só estou sendo aqui um porta-voz. E são cientistas do porte de um Carlos Nobre, Antônio Nobre e outros. Professor Marengo e vários outros, né? São reconhecidos internacionalmente. É necessário que a gente receba dinheiro de fora para financiar as pesquisas, a inovação na Amazônia. Nós tínhamos já um início que foi, vamos dizer assim, abortado recentemente. Nós recebíamos 1 bilhão por ano do Fundo Amazônia, bancado pela Noruega, pela Alemanha. Isso foi cortado, existe agora um esforço dos governadores daquela região para retomar esse fundo, né, o financiamento desse fundo, mas não nos enganemos, nós sozinhos não podemos extrair da floresta todo o potencial dela, descobrir todo o potencial e utilizar todo o potencial dela. Nós precisamos da comunidade científica mundial, porque eles já estão lá, de alguma forma.
e estão lá de alguma forma sem que nós tenhamos algum controle, pelo menos um controle eficaz. Então, na medida em que você faz um programa, na medida em que você desenvolve um plano conjunto para o desenvolvimento daquela região, todo mundo ganha. Hoje a situação é a situação do perde-perde, ou seja, todo mundo perde, não é? E nós precisamos mudar a lógica e precisamos passar para a situação em que todos possam ganhar. E precisamos, obviamente, dizem os cientistas, parar com a exploração que se dá de forma ilegal da Amazônia e produzir justiça social. Vejam só, essas atividades ilegais que ocorrem na região, como a mineração ilegal, o desmatamento ilegal, muitas vezes ela é realizada, inclusive, por estrangeiros. Tem uma verdadeira máfia da Indonésia, que já destruiu a floresta amazônica na Indonésia e está ajudando a destruir a nossa aqui também. E não fica um centavo aqui no Brasil, que não paga o imposto. E a floresta amazônica é nossa. Ela é nossa por empréstimo. Nós recebemos por empréstimo das gerações que nos antecederam e nós estamos cuidando muito mal dessa casa, de tal forma que nós vamos entregar para as gerações que virão depois da nossa essa casa em péssimo estado de conservação, se é que nós não vamos destruí-la quase por completo. Então, essa lógica precisa ser revertida, essa lógica precisa mudar. E acho que eu já falei demais, quero deixar um tempinho para a interação, para as perguntas, né? Se comunicar no chat. Ok. O Aldo está me dizendo aqui que vocês podem fazer as perguntas pelo chat. O Aldo e o Paulo, o Roland estão aqui comigo também, vão estar anotando isso e passando para mim. Então, se vocês já quiserem começar a escrever as perguntas, né? Fazer as perguntas, não precisa ser necessariamente uma pergunta, vocês podem me dar um tema, alguma coisa para que eu possa detalhar um pouco mais, se for do interesse de vocês. Que conclusão nós podemos tirar disso que a gente falou até agora? Eu vou ler, vocês podem ler também, mas eu vou ler. As florestas são um ativo para o mundo. A Amazônia é um ativo para o Brasil em primeiro lugar, depois para a região e finalmente para o mundo, que deve ajudar a manter a floresta. É necessária uma nova mentalidade, condizente com o estágio atual de esgotamento dos recursos planetários, para desenvolver propostas e implementar soluções inovadoras que perenizem esse legado natural, dádiva da criação, que é a Amazônia. Então, essa é a conclusão que eu queria deixar para vocês nessa noite. Bom, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: se está aqui, se a destruição, o nível de destruição que a gente vê da floresta amazônica aqui no território brasileiro, se ela é comparável aos países, né? Eu não saberia dizer. Eu acredito que nos outros países não haja um sistema sofisticado como é o sistema de monitoramento que nós temos aqui no Brasil, né? Certamente, alguns países têm uma dificuldade maior para que se possa entrar na floresta, para que se possa extrair os recursos dali, mas a situação dos demais países da região eu desconheço. Não tenho dados para responder isso, né? Olha, alguém fez uma pergunta aqui sobre a província petrolífera de Urucu, é isso? Da Petrobras, né? Se eu conheço alguma coisa a respeito disso. Não, eu não sei. Não sei o que é essa área aí
petrolífera de Urucu, não conheço, não. Talvez se a pessoa pudesse falar, fazer a pergunta de uma forma diferente, ou que em relação a essa província petrolífera ela gostaria de saber, ou a questão da exploração do petróleo especificamente. Parece que tem uma outra pergunta aí que... Você deu uma deslocada em relação à animalagem, se você vai explicar um pouquinho. Eu acho. Estão aparecendo outras perguntas, mas eu não estou conseguindo... Tem gente perguntando como é que a gente está aqui consegue ajudar. Essa pergunta é muito boa, viu? Como é que a gente daqui pode ajudar a floresta amazônica? Porque no final do dia é isso que importa. Qual é a nossa parte? O que nós podemos fazer? Né? Olha, gente do mundo inteiro está procurando fazer alguma coisa. Então, por exemplo, aqueles que compram carne no supermercado, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão preocupados se essa carne não vem de um gado que está pastando numa área desmatada na Amazônia. Então, está havendo, e aqui no Brasil também. Então, está havendo uma pressão muito forte das empresas, dos supermercados, das empresas que industrializam os produtos agrícolas e pecuários, no sentido de rastrear a origem dessa matéria-prima. Então, é importante a gente saber de onde é que vem esses produtos. Isso é talvez o principal que a gente possa fazer, a questão do consumo, né? Porque a gente tem um protagonismo muito forte na questão do consumo. E outra questão é na conscientização das outras pessoas também, e principalmente das gerações mais novas, né? E fazer pressão em cima do governo, né? Recentemente, essa semana foi revogado um decreto que dava anistia para desmatadores da Mata Atlântica, e afetava muito, principalmente aqui o estado de São Paulo. Aqueles que invadiram, que desmataram ilegalmente áreas de preservação no bioma da Mata Atlântica, antes de 2008, estavam sendo anistiados. E por pressão popular, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, teve que revogar essa determinação, né? Então, a pressão popular é importante. É um patrimônio nosso, Não faz sentido a gente perder esse patrimônio. Não faz sentido a gente não poder passar esse patrimônio para as próximas gerações. Sobre as ONGs que estão presentes na Amazônia, são estrangeiros. Alguém pergunta aqui das ONGs que estão presentes na Amazônia, né? Existem, de fato, muitas ONGs na Amazônia. Aliás, a Amazônia sempre foi objeto de interesse, né? De grupos religiosos, né? Os jesuítas já, a partir do descobrimento do Brasil, procuraram entrar nas mais diversas regiões aqui do Brasil, com o intuito de colonizar, de catequizar os indígenas, né? E isso, de alguma forma, ainda acontece hoje, acontece na Amazônia. Existem, de fato, muitas ONGs lá, ONGs nacionais, ONGs internacionais, e isso é mais um motivo para que a gente tenha um plano de desenvolvimento da Amazônia. E não existe um plano coerente de desenvolvimento da Amazônia. Isso está sendo um clamor da comunidade científica, para que o governo desenvolva um plano inteligente para o desenvolvimento da Amazônia, porque está provado pela história, e nós vimos um pouco isso hoje, que não é através da ocupação, através colocando mais gente na Amazônia, que você vai desenvolver a região. A Zona Franca de Manaus, ela é um corpo estranho naquela região. Ela causa uma série de problemas ali no coração da floresta. Então, claramente, essa não é a solução, não é a forma de pensar. Nós temos que pensar com a cabeça do século XXI, pensar com a cabeça do terceiro milênio. Nós não podemos pensar com a cabeça do século XIX para a Amazônia.
Nós temos que olhar para frente, nós temos muito mais recursos, temos muito mais conhecimento. Nós podemos utilizar de uma forma que não... que produza a riqueza sem destruir a floresta. Tem mais alguma pergunta? Sobre as rodovias que cortam, se isso é bom ou não? Então, estão perguntando com relação às rodovias que cortam a Amazônia, né? Elas foram pensadas com essa cabeça que eu comentei há pouco, né? Que o desenvolvimento da Amazônia se poderia fazer através da ocupação por brasileiros, botar brasileiros na Amazônia, né? Só que é muito difícil essas pessoas se manterem lá. Se não houver uma base científica, se não houver uma base tecnológica, não é com uma enxada na mão que alguém vai conseguir sobreviver na Amazônia. Não é largando as pessoas lá que a Amazônia será efetivamente desenvolvida. Isso não funciona. Não funcionou, né? Essa foi a última pergunta? Ok. Bom, parece que não tem mais perguntas, então eu vou, de minha parte, estar concluindo, dizer que foi bastante interessante para mim, estar podendo compartilhar esse material que eu preparei hoje para vocês. Espero que seja de utilidade para vocês, espero que ajude a criar consciência em relação à importância desse bioma, que é o único, que é nosso, que é dos brasileiros, mas que precisa ser compartilhado com o mundo inteiro. Porque a Amazônia, ela produz efeitos no mundo inteiro. Hoje nós estamos sofrendo com a questão do clima, e esse problema vai se agravar. A comunidade científica está preocupada em que se faça alguma coisa que não permita que o planeta aqueça além de 2 graus centígrados, inicialmente 1,5 graus, né? O desafio é que o planeta não suba a temperatura do planeta até o final do século em mais do que 1,5 graus. Isso já é praticamente inatingível. Agora, espera-se que ele não passe, esse acréscimo de temperatura, essa elevação de temperatura média do planeta, não passe de 2 graus. Porque se passar de 2 graus, a temperatura média do planeta vai de 12 para 14. A gente pode pensar, pô, mas 2 graus não é nada, mas é que nós estamos falando de temperatura média do planeta. Então, de 12 graus para 14 graus é algo assim de um prejuízo incalculável para a vida do planeta e para nós também. Então, é preciso segurar isso. E a floresta amazônica, ela tem um papel essencial. Essencial. E cada vez que ela é queimada, cada árvore que é queimada libera gás carbônico, e isso contribui para o aquecimento global. A maior contribuição do Brasil para o aquecimento global são as queimadas, nesse momento. Então, isso precisa ser parado, e para que isso pare, e para que se crie, para que nasça um novo modelo para desenvolvimento dessa região e do Brasil, é preciso pensar com outra cabeça. É preciso mudar. Então, é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido útil para vocês essa apresentação. Vou passar a palavra, então, para o Aldo. Vou sair de cena, dando boa noite para vocês, e deixo a palavra com o meu amigo Aldo. Boa noite a todos. Obrigado, Edson, muito obrigado por essa palestra incrível, que veio enriquecer bastante o nosso conhecimento, né? Nós sempre temos um amor muito grande pela Amazônia, mas as informações que você passou hoje aqui para nós nos faz ter uma opinião mais técnica, mais abrangente, com muito mais clareza. E foi uma noite memorável para mim e eu acho que para todos aí que estão presentes. Em nome do Comalc, que é a Comissão do Meio Ambiente do Distrito LC2, eu agradeço a presença de todos na sala. Eu creio que o nosso companheiro Ubaldo está fazendo a gravação total dessa palestra, a qual, com a sua autorização, Edson, colocaremos no YouTube e teremos aí muitas visualizações pelo Brasil afora.
Então, eu fico muito grato com a presença de todos e com essa noite maravilhosa. Muito obrigado de coração a todos vocês. Tá? Então, fica agora o convite para o dia 18 de junho, né? O engenheiro Marcelo fará uma nova palestra, e eu vou fazer o convite eletrônico, vou divulgar nos grupos e conto com vocês novamente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradeço aí. Até mais. E não esqueça o Dia Mundial também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Também agradeço. Boa noite a todos.